A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 115º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 15, 23, 24, 25 e 47 do livro de Salmos. A inspiração do dia. O cidadão dos céus. No capítulo 15 destaca o versículo 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Este salmo responde à pergunta: que tipo de pessoa desfruta da íntima presença de Deus e tem comunhão com Ele? Esta pergunta subtende que o crente pode dar motivo para que Deus retire a sua presença da vida dele, pela prática da iniquidade, do engano, da calúnia ou do egoísmo. Por isso, devemos examinar diariamente os nossos atos, confessar nossos pecados, abandoná-los e esforçar-nos constantemente em Cristo para nos apresentar aprovados diante de Deus e reconhecer que perder a comunhão com Deus é perder tudo. No capítulo 23, destaca os versículos 1 a 6. O Senhor. Este salmo, originado na mente do Senhor e inspirado pelo Espírito Santo, expressa o seu empenho e incessante cuidado pelos seus seguidores. Eles são o precioso alvo do seu divino amor. Ele tem cuidado de cada um deles, como um pai cuida de seus filhos e como um pastor das suas ovelhas. No versículo 1 destaca: o Senhor é o meu pastor. Diante uma metáfora frequentemente empregada no Antigo Testamento, Deus é comparado aqui a um pastor, ilustrando isto o seu grande amor por seu povo. O próprio Senhor Jesus empregou a mesma metáfora para expressar seu relacionamento com os seus. Duas verdades destacam-se aqui. Primeira, Deus, através de Cristo e do Espírito Santo, está tão afeiçoado a cada um dos seus filhos que ele deseja amar, cuidar, proteger, guiar e estar perto desses filhos como um bom pastor cuida das suas ovelhas. Segundo, os crentes são as ovelhas do Senhor. Pertencemos a Ele e somos alvo especial do seu amor e atenção. Embora todos nós estamos desagarrados como ovelhas, o Senhor nos redimiu com o seu sangue derramado. E agora somos dele. Como suas ovelhas, podemos lançar mão das promessas desse salmo quando atendemos a sua voz e o seguimos. Ainda no versículo 1, nada me faltará. Isso significa, primeiro, que não me faltará nada que for necessário à realização da vontade de Deus na minha vida. E segundo, que me contentarei com a provisão e o cuidado do bom pastor, mesmo em tempos pessoalmente difíceis, porque confio no seu amor e cuidado por mim. No versículo 2, deitar-me faz. Porque o pastor está presente e perto de mim, posso deitar-me em paz, livre de todo o medo. O Espírito Santo, como o meu consolador, conselheiro e ajudador, comunica-me o cuidado pastoral e a presença de Cristo. Primeiro, meu descanso tranquilo na presença terá lugar em verdes pastos, isto é, em Jesus e na Palavra de Deus, que são indispensáveis a uma vida abundante. Segundo, guia-me mansamente a águas tranquilas do seu Espírito Santo. No versículo 3, refrigera a minha alma. Quando fico desanimado, o bom pastor reaviva e revigora minha alma mediante o seu poder e graça. Guia-me por meio do Espírito nos caminhos por ele escolhidos, que se conformam com os seus alvos de santidade. Correspondo obedecendo, sigo o pastor ouvindo a sua voz. Não seguirei a voz dos estranhos.
No versículo 4, destaco: Tu estás comigo. Em tempos de perigo, dificuldade e mesmo de morte, o crente não teme nenhum mal. Por quê? Porque tu estás comigo em todas as situações da vida. A vara, um pedaço de pau curto, é uma arma de defesa ou disciplina que simboliza a força, isto é, o poder e autoridade de Deus. O cajado, uma vara longa e delgada, tendo um gancho numa das extremidades, serve para trazer a ovelha perto do pastor, para guiá-la no caminho certo ou para removê-la em caso de perigo. A vara e o cajado de Deus nos dão certeza do seu amor e orientação em nova vida. No versículo 5 destaco: Preparas uma mesa. Deus é aqui descrito como aquele que supre as necessidades de seus filhos em meio às forças do mal que procuram destruí-los. Corpo e alma. Primeiro, apesar de o crente estar em luta diária contra Satanás e ter em volta de si uma sociedade pagã, a graça de Deus que ele recebe capacita-o a viver e se regozijar na presença de Deus. Ele pode saciar-se à mesa do Senhor com fé, ação de graças e esperança, em perfeita paz e protegido pelo sangue derramado e o corpo partido desse bom pastor. Segundo, unge as minhas cabeças com óleo, refere-se ao favor e bênçãos especiais de Deus pela unção do seu Santo Espírito no corpo e mente e espírito do crente. Terceiro, o meu cálice transborda. Aqui a tradução literal é: meu cálice tem bebida abundante. É uma alusão ao bebedouro do pastor, que era uma pedra grande, escavada em forma de tanque, cabendo quase 200 litros de água, onde as ovelhas bebiam. E no versículo 6, a bondade e a misericórdia. Misericórdia refere-se ao fiel amor e à bondade de Deus. O crente, tendo consigo o bom pastor na peregrinação desta vida, terá a sua ajuda, a bondade e o seu sustento constantes. Em qualquer situação, o crente pode confiar que o bom pastor fará com que todas as coisas cooperem para o seu bem. O alvo do crente que segue o bom pastor e desfruta da sua bondade e misericórdia é um dia estar com ele eternamente, contemplar a sua face e servi-lo para sempre na sua casa. No capítulo 24, destaca o versículo 4: limpo de mãos e puro de coração. Davi ressalta que aqueles que pretendem adorar a Deus, servi-lo e receber sua bênção devem procurar ter um coração puro e uma vida reta. Mãos limpas são mãos isentas de atos pecaminosos externos. Puro de coração é uma referência à santidade interior, motivos e objetivos puros. Somente os limpos de coração verão a Deus. No versículo 5 destaco: este receberá a bênção. Os que receberão a bênção do Senhor são os que o buscam, com mãos limpas e coração puro. Devemos pensar nisso todas as vezes que oramos a Deus, que o adoramos na sua casa ou buscamos a sua bênção na ceia do Senhor. Dos versículos 7 a 10. O Rei da Glória. Esses versículos são messiânicos, pois o Rei da Glória é o Senhor Jesus. A geração daqueles que buscam a Deus, isto é, os crentes fiéis, deve orar para que venha o Rei da Glória. Esta oração para a vinda do reino de Deus prenuncia o reino eterno de Cristo e a destruição final do mal. No capítulo 25 destaca o versículo 4: faze-me saber os teus caminhos. Assim como Moisés, o salmista ansiava intensamente por conhecer os caminhos de Deus. É possível o crente conhecer algo das obras de Deus, mas nunca realmente conhecer a Deus ou entender os seus caminhos, isto é, os princípios da sabedoria por meio dos quais Ele opera em nós e nos guia. Os princípios básicos para conhecermos os caminhos de Deus, segundo este salmo, são os seguintes. Primeiro,
devemos ter um desejo sincero de conhecer os retos caminhos de Deus e a verdade da tua palavra. Segundo, precisamos estar dispostos a esperar em Deus todo dia. Terceiro, devemos com humildade obedecer a Deus, ter sempre um caráter segundo a vontade de Deus e temer ao Senhor. Quarto, visto que o pecado é um obstáculo para se conhecer a Deus e seus caminhos, precisamos abandonar o pecado e sermos purificados e perdoados. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Quinto, contratempos na vida não são, primeiramente, um sinal de desagrado de Deus. Conhecer a Deus e os seus caminhos pode resultar em sofrimento e perdas, que, do contrário, não teríamos tido. O exemplo ímpar desta vontade é o próprio Jesus, que obedeceu perfeitamente à vontade de Deus. No entanto, sofreu tristeza, traição e a cruz. O crente que permanece na vontade de Deus deve contar com isso. No versículo 12, ele o ensinará. O tema principal deste salmo é a maneira como Deus dirige o crente fiel na sua sabedoria. Note aqui as seguintes verdades. Primeiro, Deus tem um plano para cada crente. Ele teve um plano para Adão, Abraão, José e seu povo, Israel. Teve um plano para Jesus e para Paulo. Deus tem um plano específico para cada um dos seus filhos. Segundo, o plano de Deus nos pode ser comunicado por meios extraordinários, tais como sonhos, visões e profecia. Porém, a maneira normal dele nos guiar e comunicar sabedoria é através das Sagradas Escrituras e por meio do Espírito Santo habitando em nosso coração. Terceiro, o plano de Deus para o crente pode deixar de realizar-se caso a pessoa desconheça a palavra de Deus ou interprete erroneamente e tome decisões contrárias à vontade de Deus. Se as convicções, os posicionamentos e doutrinas básicas da Bíblia não estiverem solidamente arraigados em nosso espírito, cairemos no erro. Quarto e último, uma área fundamental na direção do crente é a sua santidade de vida, pois Deus nos guia pelas veredas da justiça. E por fim, o versículo 14. Os que o temem. O conhecimento pessoal de Deus e a comunhão íntima com Ele destinam-se aos que temem e que repudiam o mal. Que a palavra do Senhor toque o seu coração e transforme a sua vida para a honra e a glória do seu santo nome. Leia a Bíblia diariamente. Este é o verdadeiro canal em que você se alimenta, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.